Olá, pessoal. Então, a gente vai continuar falando sobre a adição de números inteiros, tá? Que a gente começou na última aula. Na última aula, a gente viu só a adição de forma geométrica, né? Usando a reta numérica. Agora, a gente vai falar especificamente da forma algébrica, tá? Essa forma algébrica vocês vão encontrar lá no finalzinho da página 69, tem um resuminho de como funciona a adição dos números inteiros, certo? Bom, tá, então vamos ver esse exemplo aqui. Ana tem um saldo negativo de R$ 250 em sua conta no banco. Quanto ficará em sua conta se... Ana, primeiro entender o que significa esse problema. Ana tem um saldo negativo. Então, negativo de R$ 250. O que isso significa? Significa que a Ana deve ao banco R$ 250, certo? Agora, o que ela vai fazer? Bom, quanto ficará em sua conta se a Ana retirar R$ 200 da conta? Bom, veja bem, ela já tinha um débito, né, uma dívida de R$ 250. Então, a gente vai representar a dívida dela com menos 250, certo? O que ela vai fazer agora? Ela vai retirar R$ 200. O que isso significa? Significa adicionar a essa dívida que ela já tinha mais R$ 200 de dívida, ou seja, menos R$ 200. Então, ela tinha uma dívida de R$ 250, ela adicionou uma dívida de R$ 200. Bom, quanto que vai ficar então? Eu tinha uma dívida de 250 e adicionei uma dívida de R$ 200. A gente vai adicionar esses dois valores, tá? Os valores absolutos dos números. 250 mais 200. Vamos fazer esta soma aqui. Essa soma a gente sabe fazer. Então, a gente vai ficar com 450. 450 o quê? Uma dívida de 450. Então, menos 250 mais menos 200 é igual a menos, porque é uma dívida, R$ 450. Ou seja, na conta dela vai ficar um saldo negativo de R$ 450. Bom, ok. Mas e se ao invés de tirar R$ 200, ela tivesse depositado 200? Ou seja, ela continua ali, ó, com o saldo negativo de R$ 250, mas agora ela foi lá no banco e depositou 200. O que ela fez? Ela colocou o dinheiro no banco, ela pagou R$ 200 da dívida que ela tinha. Então, vamos representar aqui, ó, como é que ficaria. Ela tinha, então, uma dívida de menos 250. E o que ela fez? Ela acrescentou. Agora, ao invés dela ter acrescentado uma dívida, ela acrescentou um pagamento de 200. Então, ela acrescentou mais R$ 200. Então, a gente vai representar desta forma. Então, era uma dívida menos 250, ela pagou a dívida. Então, ela adicionou um valor positivo à conta dela. Menos 250 mais R$ 200. Como é que a gente vai fazer essa adição? Um dos números é negativo e o outro é positivo. Então, nós vamos subtrair os dois valores, tá? Pegar o maior em valor absoluto e colocar em cima. E vou subtrair o número de valor absoluto menor. Lembra que o valor absoluto é o módulo do número, né? É a distância que esse número tem até a origem. Vou fazer um exemplinho aqui, ó, para vocês lembrarem. Peraí. Ó, aqui na nossa reta numérica, aqui eu tenho 0. Vamos supor que o meu 200 tá aqui. O meu 250 vai estar um pouquinho mais distante do zero, menos 250. Então, o módulo de 200 é essa distância aqui, ó, do zero
até 200, é o próprio 200, né? Então, o módulo é 200, certo? Agora, o módulo de menos 250 é 250, né? Então, é a distância que o menos 250 tem em relação ao zero, 250. A distância que o 200 tem em relação ao zero é 200. Então, eu vou subtrair o número de maior valor absoluto do menor. Contrário, desculpa, do menor valor absoluto do maior. Vamos lá. Ou seja, eu tenho 50, eu fico com 50, certo? Então, menos 250 mais 200 é igual a 50. Esse 50, ele é positivo ou ele é negativo? Eu vou olhar para o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto é o 250. O sinal dele é o negativo. Então, aqui vai negativo. Então, ela continuou com uma dívida, só que agora com uma dívida menor. Menos R$50, certo? Bom, vamos ver um outro exemplo agora. Então, se ela tem um saldo negativo de R$250 e vai até o banco e faz um depósito de 350, veja bem, o que significa? Significa que ela estava devendo R$250, foi lá, pagou a sua dívida com R$350. Bom, vamos ver aqui como é que a gente representa. Ela tinha, então, uma dívida dos R$250, certo? E aí, ela adicionou a dívida que ela tinha um pagamento. Pagamento a gente representa com o sinal positivo. Um pagamento de R$350. Bom, os dois números, eles têm sinais diferentes, sinais opostos. Um é positivo e o outro é negativo. Para eu descobrir quanto que vai dar esse resultado, eu vou fazer a subtração daquele que tem maior módulo, do 350, menos o que tem menor módulo, 250. Vamos fazer aqui. Então, tá, 350 menos 250 é igual a 100. Ou seja, menos 250 mais 350 é igual a 100. Ok, mas esse 100, ele é positivo ou ele é negativo? A gente vai usar o sinal daquele que tem maior módulo. Então, o 350 tem módulo igual a 350. O menos 250 tem módulo igual a 250. Então, este aqui é o maior módulo, este aqui é o sinal do nosso resultado. Então, aqui nós vamos fazer um resumo, veja bem. Então, como eu já havia dito, esse resuminho vocês vão encontrar lá na página 69, tá? É bem no finalzinho da página 69. Ó, se os dois números têm o mesmo sinal, então se os dois são positivos, por exemplo, somamos os valores absolutos e mantemos o sinal. Aqui eu tenho um exemplo dos dois positivos, ó, mais 50 mais 30 é igual a 80. Esse cálculo nós já sabemos fazer, são números naturais, né? A gente sabe fazer a adição de número natural. 50 mais 30 igual a mais 80. Os dois positivos, o resultado positivo. Outro exemplo. Menos 30 mais menos 20. Veja, os dois têm o mesmo sinal, ó. Menos 20, menos 30. Então, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Como? Então, 30 mais 20 é igual a 50. O resultado, então, menos 50, certo? O que eu fiz? Somei os valores absolutos, 30 mais 20, 50, e manti o sinal. Os dois tinham o mesmo sinal, manti, então, negativo. Bom, vamos ver, então, quando o sinal é diferente. Olha só, se os números têm sinais diferentes, fazemos uma subtração,
que foi o que a gente fez ali no caso da conta da Ana, né? Fazemos uma subtração e mantemos o sinal do valor, do maior valor absoluto. Bom, eu tenho aqui mais 30 mais menos 20. Então, eu vou fazer a subtração desses valores absolutos, ou seja, do 30 com o 20. Vamos fazer aqui 30 menos 20. Vai ficar, então, 10. Então, aqui a gente sabe que vai ficar 10. 10 positivo ou 10 negativo? Vamos ver quem é que tem o maior módulo. Quem é que está mais distante do zero? É o 30 ou é o menos 20? Quem está mais distante da origem é o 30. Então, é o sinal positivo que vai prevalecer. Mais 10. Aí, aqui nós temos mais 15 mais menos 25. Bom, a gente tem, então, o 15 com o sinal positivo e o 25 com o sinal negativo. Como são sinais diferentes, a gente vai fazer a subtração. Vamos pegar o 25, que tem maior módulo, e subtrair 15. Vai dar, então, 10. 10 o quê? Positivo ou negativo? Quem é que está mais distante do zero? 15 ou 25? É o 25, né? É o menos 25. Então, a gente vai colocar o sinal do menos 25. Menos 10. Certo? Por último, então, vamos ver esses exemplos, tá? Para vocês pegarem melhor a forma de fazer, tá? Então, vamos começar aqui com 300 mais menos 115. Bom, eu tenho aqui o 300, né? Mais 300, mais menos 15. Então, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Como eles têm sinais diferentes, a gente vai fazer a subtração dos valores absolutos, tá? Então, vamos lá. 300 menos 115. R$185. Então, a gente sabe que a resposta aqui vai ser 185. Positivo ou negativo? A gente vai olhar o sinal do maior valor absoluto. Aqui a gente tem mais junto com o 300 e o menos junto com 115. Quem é o maior valor absoluto, 300 ou 115? É o 300, né? Então, a resposta aqui é positivo, mais 185. O outro aqui, menos 320 mais menos 70, ou seja, eu devo 320 e vou adicionar a minha dívida, uma dívida de R$70. Então, eu vou adicionar as duas dívidas, eu vou somar. Então, a gente vai fazer 320 mais 70. Então, a gente vai ficar com 390. 390 o quê? Bom, eu tinha uma dívida, adicionei outra dívida. Então, eu tenho uma dívida maior ainda, ou seja, eu tenho negativo. Menos 390 agora é o valor da minha dívida. C. Menos 110 mais 50. Ou seja, eu estou adicionando o menos 110 com o 50. Eu tenho negativo e positivo. Vamos fazer, então, uma subtração. 110 menos 50. A gente vai ficar aqui com 60. Igual a 60. Menos 110 mais 50. Quem é que está mais distante da origem? Menos 110 ou 50? É o 110, né? Menos 110. Então, aqui a gente tem o sinal do maior sendo negativo, menos 60. Por último, agora, então, menos 49 mais 60. Então, eu tenho a mesma coisa que o exemplo anterior, sinais diferentes, menos e mais, certo? Eu tenho menos 49 mais 60. Vou fazer a subtração, então, do maior valor absoluto pelo menor, né? Então, vou ficar com 60, que é o maior valor absoluto, menos 49. Vou ficar aqui, então, com 11, certo? Então, aqui igual a 11.
11 o quê? 49 tá mais ou menos distante do zero que o 60. O 60 tá mais distante, ou seja, o maior em módulo é o 60, é o positivo. Então, aqui é mais 11. Certo, pessoal? Bom, esses são os exemplos que eu queria mostrar para vocês, certo? Acredito que com esses vocês já consigam fazer alguns exercícios do livro, tá? Então, faça as atividades 2 até a 6. Então, da 2 até a 6, tá? Então, 2, 3, 4, 5 e 6 das páginas 70, 71 e 72 do livro didático, tá? Do livrão, certo, pessoal? Então, ficando na dúvida, utilizem ali os fóruns, utilizem as mensagens e mandem que eu vou respondendo vocês, certo? Beijos, tchau, tchau.